Muito bem. Então, aquelas primeiras tentativas de criação de igrejas independentes de Roma no Ocidente, elas fracassaram no século XIV e no século XV. Porém, a reforma protestante triunfou no século XVI. Por que aconteceu isso? Quais foram os motivos da reforma protestante? Bom, primeira coisa, pessoal, a gente tem que lembrar que a reforma protestante foi um movimento religioso. E o seu principal motivo foi religioso. Isso nunca pode ser esquecido. Agora, a motivação religiosa é motivo de controvérsia. Aqui eu vou apresentar para vocês a visão mais comum, a visão mais aceita, aquela que aparece em vestibulares, né? Aparece nos manuais de história e do ensino médio. Então a gente vai ficar mais fixado nessa visão mais aceita, né? Mais comum. Mas isso é objeto de muita discussão, muita controvérsia. Veja o caso, então, das origens ideológicas. Havia uma frustração religiosa com o catolicismo. Isso é evidente. Caso contrário, as pessoas não seriam atraídas pelo discurso protestante. Se houvesse uma ampla aceitação do catolicismo, não haveria seguidores do protestantismo. Isso é óbvio. Mas por que essa frustração? Bom, uma das razões era a frustração diante da corrupção e imoralidade de parte do clero, que se agravou muito com a instalação, com o cisma do Ocidente, a instalação do papado em Avignon. Foi até chamado de cativeiro, o segundo cativeiro da Babilônia. Aí a imoralidade, a vida luxuosa do alto clero, pessoal, aquilo se consolidou, né, em Avignon, em Roma também, e depois que a igreja foi reunificada, isso foi mantido. Além disso, boa parte do clero, sobretudo o baixo clero, era despreparado intelectualmente e não satisfazia as ansiedades, né, de boa parte da população. O símbolo mais famoso dessa corrupção, entretanto, foi a venda de carros, a venda de imagens, a venda de indulgências, ou seja, a remissão dos dias no purgatório. Quer dizer, era a ideia de que você poderia passar menos tempo no purgatório, né, se realizasse boas obras ou fizesse doações para a igreja realizar, né, boas obras ou realizar o seu plano espiritual, né, o seu grande projeto espiritual na Terra. Então aquilo, quer dizer, foi se transformando, né, numa atividade comercial, numa negociada assim negociata explícita, que acabou, obviamente, gerando insatisfação entre parte dos fiéis. Outra parte não, outra parte achava que era aquilo mesmo, era assim mesmo, não tinha jeito e tal, tinha uma certa lógica, mas por uma parte aquilo era considerado absurdo. Né? Resultado, havia um quadro de angústia e desorientação espiritual. E não vamos esquecer que século XIV, século XV e mesmo o início do século XVI, o século XVI, o início do século XVI vai refletir problemas, evidentemente, dos séculos anteriores. Né? Aquelas guerras do final da Idade Média, do início da Idade Moderna, a Guerra dos 100 Anos, a Guerra das Duas Rosas, conflitos na Alemanha, as guerras na Itália, revoltas camponesas, a própria peste negra, que o surto principal foi em meados do século XIV, mas volta e meia tinha um outro surto, né, regional. Então aquilo gerava uma angústia espiritual e a ideia de que a igreja estava atendendo, né, aqueles anseios de parte da população. Aqui a gente tem o centro, né, do movimento de reforma. Mas isso existiu também no movimento dos lollardos na Inglaterra e dos hussitas na Boêmia. A questão é o seguinte: por que esses fatores fracassaram em criar um movimento forte de reforma no século XIV, no século XV, e agora no século XVI, numa época em que até parte dos problemas parecia estar sendo superada, uma parte com o início da expansão marítima, com o renascimento cultural e tal, por que isso estava ganhando força naquele momento? Né? Então a gente tem que entender outros fatores de ordem mais política e social. Vamos falar sobre eles. Mas ainda dentro dessa questão ideológica, e por falar em renascimento, a própria Renascença ela trouxe um impacto aí nas origens da reforma. Né? Nós vimos que, por exemplo, foi inventada a máquina de imprimir livros por Gutenberg na Alemanha, na década de 1440. A Bíblia passou a ser editada, produzida em larga escala para o padrão da época, evidentemente. Né? De toda forma, ela foi difundida, aquilo permitiu uma releitura da Bíblia e do Novo Testamento, a comparação entre o que a igreja dizia, né, e o que um indivíduo entendia ao ler a Bíblia.
O clima também o clima da Renascença foi de revisão e crítica das interpretações oficiais do cristianismo. E entre esses críticos do cristianismo, destacou-se uma figura lá do norte da Europa, nos Países Baixos, que foi o Erasmo de Roterdã. Ele foi um sacerdote erudito neerlandês, ou holandês, né? E foi o principal representante do humanismo cristão. Ele fez uma edição crítica, em grego, uma tradução do Novo Testamento, em 1516, mas ele ficou mais famoso ainda por uma obra que ele lançou, ou que ele escreveu 5 anos antes, que foi O Elogio da Loucura, que é, na verdade, uma sátira das superstições, abusos e corrupção da igreja. O Erasmo foi muito influente nas origens da Reforma Protestante. Curiosamente, entretanto, ele não aderiu ao protestantismo. Ele realmente defendeu uma reforma da igreja, mas uma reforma dentro da igreja, sem romper com a Igreja Católica. Mas suas ideias, suas críticas acabaram influenciando os defensores de uma ruptura mais radical. Então nós temos aqui elementos ideológicos, né, que vão explicar a reforma. Mas como eu falei há pouco, isso não basta. Porque parte dessas críticas já existia no século XIV, no século XV. E elas não foram suficientes para levar adiante um movimento triunfante de reforma religiosa, de criação de novas igrejas. Então a questão é o seguinte: o que foi que aconteceu de diferente? Ou que estava acontecendo diferente no século XVI, ou no início do século XVI, que deu uma base mais sólida para o movimento de reforma protestante se expandir e, no final, triunfar em parte da Europa. A novidade, pessoal, foram as mudanças políticas e sociais associadas ao contexto de transição do feudalismo para o capitalismo. Essa é a grande novidade. A Europa, no início do século XVI, já estava mais mudada do que a Europa do início do século XV, quando aconteceu o movimento hussita. Em 100 anos, o processo de transformação da Europa tinha ficado mais acelerado. Por exemplo, as monarquias foram ficando centralizadas. E nesse processo de centralização, dependendo do país, interessava ao monarca controlar a igreja, controlar o clero, se apossar das terras da Igreja Católica. Então a gente vai ter, nesse momento, em alguns países, monarcas interessados em apoiar a reforma protestante, para romper com a igreja e controlar o patrimônio da igreja e o clero, né, no seu país. Outra novidade: diante do declínio do feudalismo, da renda feudal, parte da nobreza ficou interessada em tomar as terras da igreja. Queria tomar as terras da igreja para aumentar seus rendimentos. Então a gente vai ter parte da nobreza, em alguns países, apoiando o movimento de reforma. Lembrando que monarcas e nobres detinham o poder, o quê? Militar. E o poder político, quando o governo era local, né, feudal, regional, que existia ainda em alguns países, como a gente vai ver, ou o governo estava se tornando centralizado, né, nacional, em outros países. E, por fim, para muitos estudiosos, a outra novidade foi uma burguesia em ascensão, cada vez mais forte, interessado numa igreja mais adaptada ao nascente capitalismo, porque o discurso oficial da igreja na Idade Média era de condenar o lucro, a usura, os juros excessivos, e aquilo contrariava interesses, né, desses mercadores e banqueiros. Isso aqui é um ponto complicado. Realmente, a burguesia na Suíça, na Holanda, no norte da Alemanha, na Inglaterra, ela apoia a reforma protestante. Mas em outros países, como por exemplo na Itália, onde a burguesia era muito rica e poderosa, ela não apoia o movimento, ela continua sendo católica, né? De toda forma, nessa visão, repito, mais tradicional, mais comum, mais usual, colocada essa ideia de que a burguesia, em alguns países pelo menos, estava interessada em apoiar a reforma, buscando uma igreja mais adaptada ao capitalismo. Ok? Bom, reforma luterana. Primeira metade do século XVI. Origem na Alemanha. Lembrando que a Alemanha, na época, era o centro do Sacro Império Germânico. Assim, tecnicamente, a reforma ocorreu nesse Sacro Império Germânico. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui tem mais do Lutero. E aqui, ó. Vocês têm um mapa do Sacro Império, né, sobreposto, aí ele em roxo, né, sobreposto às fronteiras atuais da Europa. E no centro da Alemanha. Ok? A reforma começou, então, na parte alemã do Sacro Império.
Era um império feudal descentralizado, o imperador era eleito, mas na prática estava nas mãos de uma dinastia que controlava territórios na Áustria, a dinastia Habsburgo. O império era composto por vários principados, ducados, bispados e cidades, saiu no singular, cidades autônomas. O líder, como todos sabem, foi Martinho Lutero, um monge agostiniano, professor de teologia, na cidade de Wittenberg, que era a capital da Saxônia. A principal base de apoio social de Lutero foram os príncipes e a nobreza. Suas principais ideias, sola fide, a salvação pela fé e não apenas pelas boas obras. A livre interpretação da Bíblia, que seria traduzida do latim para as línguas nacionais, como Lutero, aliás, fez, né, para o alemão. O não reconhecimento da autoridade do Papa e da hierarquia católica. A aceitação apenas dos sacramentos do batismo e da comunhão, a Eucaristia. Ponto importante, a supremacia da autoridade civil sobre o espiritual, a autoridade da nobreza, né, dos príncipes, o poder da espada, que era a realidade política na Alemanha. Ou seja, Lutero frisou muito a ideia de que ele não estava defendendo uma transformação política da Alemanha ou do Sacro Império, e sim a reconstrução da Igreja rompendo-se com o catolicismo. Mas deveria ser mantida a autoridade dos governantes e a ordem social tradicional. Servidão onde ela existia, o camponês respeitando o poder do nobre, por aí vai. Aqui é a figura do Lutero, o mapa que nós já mostramos. Esse era o imperador Carlos V Habsburgo. Ele assumiu o trono do império em 1519. Então ele reinou no Império da Alemanha durante a maior parte da Reforma. Okay? Mas a Reforma começou, na verdade, no reinado do seu antecessor, o Maximiliano I. Em 1516, entre 1516 e 1517, a Igreja vendeu indulgências, né, em várias partes, mas também na Alemanha, com autorização do Papa Leão X. O objetivo era obter recursos para financiar a reforma da Basílica de São Pedro, em Roma. Lutero criticou isso. E no final de outubro de 1517, ele lançou as famosas 95 teses, lá em Wittenberg, na Saxônia, criticando a venda de indulgências e outros abusos da Igreja. Embora nesse momento ele não tenha defendido a ruptura com a Igreja Católica, o lançamento das 95 teses é considerado o início simbólico da reforma. Aqui tem uma gravura mostrando a venda de indulgências, uma gravura da época. Lá na praça mesmo, fez uma feira. Bom, aí quando Carlos V já tinha assumido o trono, o Papa Leão X exigiu que Lutero se retratasse, isso em 1520. Lutero não aceitou e queimou a bula, né, o documento, a ordem papal. Lutero foi então excomungado. Se ele tivesse feito isso no século XV, ele teria sido queimado naquele momento, como herege. Mas o quadro da Alemanha era diferente. Vários príncipes interessados em se fortalecer às custas da Igreja Católica, também influenciados pelo clima ideológico da época, esses príncipes que tinham autonomia e tinham seus próprios exércitos, apoiaram Lutero. Entre eles o príncipe Frederico III da Saxônia, que deu proteção a Lutero. Sob proteção do Frederico III, Lutero foi desenvolvendo suas ideias e aí sim, lançando as bases para a criação de uma igreja luterana separada da igreja católica, mas protegido pelo príncipe. Nesse meio tempo, pessoal, estourou uma revolta camponesa na Alemanha. Uma verdadeira, a gente fala revolta, mas na verdade foi uma revolução camponesa, como eu coloquei para vocês. Uma revolução social contra a nobreza e contra a servidão. Uma revolução anti-feudal. E ela foi apoiada por protestantes radicais, porque nessa altura do campeonato o protestantismo estava se alastrando, né, pela Europa Central, surgindo várias denominações, correntes independentes. Entre elas, esse movimento dos anabatistas, que defende o batismo da pessoa adulta e consciente, né, que teve entre seus seguidores um líder chamado Thomas Müntzer. E os anabatistas apoiaram a Revolução Camponesa. Pois bem, Lutero deixou bem claro que ele era contra os anabatistas, as suas ideias religiosas, e contra também a Revolução Camponesa. Ele lançou um panfleto, um livro aí contra os camponeses, que ele chamou de cães raivosos, apoiando a nobreza. Falando, olha, vocês não entenderam nada que eu falei.
Eu não estou defendendo uma revolução social, não estou defendendo mudar a ordem social da Alemanha, estou defendendo uma transformação na estrutura da igreja, na religião, criar uma outra igreja separada da igreja católica, e não a gente romper com essa ordem social tradicional. Então Lutero apoia a nobreza, foi um momento fundamental para ele conseguir realmente essa proteção dos príncipes e dos nobres contra a igreja católica e contra o imperador Carlos V. A revolução fracassou e Lutero consolidou a sua aliança com setores da nobreza alemã. Só que a Alemanha ficou mergulhada numa guerra civil religiosa entre luteranos e católicos. Não dá para a gente falar que houve unanimidade de classe. Parte dos príncipes, da nobreza e das cidades, parte apoiou a Igreja Católica, outra parte apoiou os luteranos. O imperador Carlos V, que era rei na Espanha também, era um católico, né, fervoroso, ele vai liderar o movimento na guerra contra os protestantes, contra os luteranos. No final, pessoal, a guerra terminou no impasse. Os luteranos conseguiram realmente dominar alguns territórios, mas não conseguiram avançar além dos territórios que eles tinham dominados. E os católicos também não conseguiram erradicar ou expulsar os luteranos desses territórios que os protestantes controlavam. Então, no final, diante do impasse, foi assinado um acordo de paz, chamado Paz de Augsburgo, que definiu o seguinte: cada príncipe iria determinar a religião do seu território. Era o princípio do quis regio eius religio, de quem o reino, dele a religião. Se o príncipe resolvesse permanecer católico, todos teriam que, no seu principado, teriam que seguir o catolicismo. Se o príncipe abraçasse o luteranismo, todos em seu território teriam que seguir o luteranismo. Ou seja, confirmou a autonomia dos príncipes. Portanto, confirmou a descentralização política da Alemanha. O imperador Carlos V não consegue erradicar o luteranismo e também não consegue se firmar de forma centralizada no Sacro Império. No final ele acabou abdicando, inclusive. O resultado é que o norte da Alemanha abraçou o luteranismo, né, se tornou protestante, e o sul da Alemanha, a Áustria inclusive, permaneceu católico. Né? O luteranismo não se limitou de forma alguma à Alemanha, ele acabou se expandindo pela Escandinávia, como a gente viu naquele mapa. Deixa eu voltar lá atrás no mapa para a gente ver como é que ficou essa situação aí da reforma. Está lá naquele mapa, lá na frente. Aqui, ó. Tá vendo? O norte da Alemanha aqui em roxo é Escandinávia, ali, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia também, né? Parte dos países bálticos, Islândia, abraçando, Finlândia também, abraçando o protestantismo. Tranquilo? Deixa eu parar de novo, para não deixar muito extenso o vídeo, e aí a gente continua e conclui no próximo vídeo falando da reforma calvinista, da reforma anglicana e da contra-reforma. Já volto. Tchau, tchau.